E ao longo dessa série nós falamos sobre muitas coisas. Deixa eu te dar alguns exemplos. Nós falamos sobre meditar na palavra de Deus, falamos sobre comunhão, falamos sobre adoração, e agora nós vamos falar sobre talvez o que seja menos conhecido por nós. Não porque nós não o conhecemos de ouvir falar, mas porque ele não é de fato uma prática na nossa vida, ou pelo menos deveria ser uma prática. Eu estou falando do jejum. Você deve ter percebido que o Jonatas, na liturgia dele, ele falou muito sobre comida. Então, era uma referência a esse jejum. Eu digo menos conhecido porque me parece que dentro do nosso meio reformado, do nosso contexto evangélico, nós não damos muita ênfase nisso. Nós pregamos sobre adoração, nós pregamos sobre meditar na palavra, e que bom que a gente prega sobre isso. Mas talvez o jejum tenha passado desapercebido por nós. E pelo fato de nós não prestarmos muita atenção suficientemente ao tema do jejum, os crentes podem pensar que jejum é como se fosse uma disciplina espiritual secundária. É uma coisa que é bom, mas assim, segunda categoria. Não é assim que funciona. O jejum não é uma segunda categoria de disciplina espiritual. Ele faz parte da primeira categoria, se é que existe uma segunda. Portanto, quando eu disse que o tema do sermão vai ser sobre jejum, e você já ficou desanimado, com a cabeça para baixo, falando, esse sermão não é para mim, eu te convido a pensar melhor. Ao longo da minha palavra, eu vou abrir vários textos mesmo, e você vai ouvir cada um deles e você vai falar, puxa, eu não sabia que a Bíblia falava tanto sobre jejum. Eu pensava que era um versículo aqui ou acolá, mas tudo isso, é isso que eu quero que você entenda, que você aprenda a amar a prática do jejum. Esse é meu objetivo essa noite. O título dessa mensagem, então, é o jejum que agrada ao Senhor. Mas antes eu quero fazer uma distinção muito importante, porque se você não entender isso, você não entende o sermão. A Bíblia é dividida em dois grandes blocos de texto. Existem os textos chamados textos descritivos e os textos chamados textos normativos. O que significa isso? Textos normativos, eles expressam ordem. Ele fala, obedeça porque a Bíblia está ordenando, porque o autor bíblico está ordenando. É uma ordem normativa. Deixa eu dar um exemplo. Êxodo capítulo 20, muito famoso, Deus vai dar os 10 mandamentos. Ele diz, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem na terra, nem no céu, nem debaixo do céu. Esse é um texto normativo. É o que a Bíblia está dizendo, faça ou deixe de fazer, que é o caso dos 10 mandamentos. Já existem os textos descritivos, que eles não são uma ordem explícita, mas como o próprio termo diz, é uma descrição de algo, é uma narração. Deixa eu te dar um exemplo. Juízes capítulo 16, versículo 1, fala assim, certo dia, Sansão foi à cidade filisteia de Gaza e conheceu uma prostituta com quem passou a noite. A Bíblia está dizendo que eu e você devemos fazer isso? Não. Por quê? Porque esse texto não é normativo. Ele não está dizendo, Sansão fez isso, faça você. Ele somente está relatando algo, é um texto descritivo. Portanto, nós não podemos pensar que a Bíblia toda é normativa. Porque se a gente pensar nisso, vai vir muita heresia. Muita mesmo. Há ocasiões em que o autor bíblico não está apenas relatando o que aconteceu, mas isso não significa que ele aprova ou mesmo que ele ordena isso. Portanto, é necessário que texto após texto nós façamos uma coisa muito importante, que é ler o contexto. Porque se nós não lermos o contexto, isso abre margem para pretexto. Em outras palavras, abre margem para heresias. Portanto, eu quero dividir o meu sermão em 3 partes hoje. Primeiro, o que é o jejum bíblico? Eu quero te dar uma definição do que é. Segundo, como que você deve fazer este jejum bíblico? E terceiro, por que você deveria fazer? Eu quero terminar com a motivação para você fazer isso. Então, primeiro, o que é o jejum bíblico? Eu quero te dar a definição para que assim nós partamos de algo. Jejum bíblico, preste atenção, é a abstinência voluntária do alimento físico por um período definido de tempo, a fim de buscar mais intensamente o alimento espiritual. Quando você pratica o jejum,
você está mostrando ao seu próprio corpo que é apropriado naquele momento enfraquecê-lo fisicamente, torná-lo fraco, a fim de fortalecer o espírito. Eu disse jejum bíblico, e vai ser uma expressão que você vai ouvir muito eu falando. Eu não vou falar somente jejum. Por quê? Porque muitos crentes que existem no nosso meio, eles acreditam que jejum bíblico e jejum intermitente é a mesma coisa. Por isso eu quero te listar alguns erros muito comuns que os crentes, os evangélicos de uma forma geral, eles cometem quando eles pensam em jejum. Primeiro, confundir jejum com dieta ou objetivo de emagrecimento. Isso não é jejum bíblico. Eu falo isso porque eu me lembro de uma situação muito engraçada em que eu estava saindo de um culto e uma irmã, uma amiga, ela veio para mim e ela perguntou: Patrick, já que você está estudando teologia agora, você está sabendo, está sendo seminarista, me responde uma coisa. Eu estou querendo fazer jejum. É porque eu estou querendo perder uns quilinhos, sabe? Está perto do casamento. E aí, você acha que eu posso emendar uma coisa na outra? Eu falei: não, minha irmã, você não pode. Esse não é o jejum bíblico. E é engraçado ouvir essa história, você provavelmente deve ter rido, mas é muito comum nós falarmos ou escutarmos coisas como essa. O jejum bíblico, ele não se refere a deixar de tomar refrigerante, deixar de comer chocolate, deixar de pedir iFood. Isso não é jejum, gente. Isso é objetivo de emagrecimento, são coisas diferentes. O jejum bíblico não é simplesmente não comer nada, tá bom? Se você está achando que jejum bíblico é simplesmente parar de comer, você está errado. Você não está fazendo jejum, você está passando fome. É isso que você está fazendo. O jejum bíblico, ele não é somente parar de comer por um determinado momento. Existem outras coisas também. E nós vamos ver que a Escritura ela vai mostrar muitas coisas para nós sobre o que o jejum deve estar entrelaçado. Segundo, usar o jejum como moeda de troca no nosso relacionamento com Deus. Muitos crentes desinformados, eles pensam que ao começar a jejuar, Deus precisará dar aquilo que estão pedindo. Então eles começam o jejum porque eles querem algo. Não é engraçado isso? Deus, eu quero algo, então eu vou fazer jejum, porque assim é como se fosse, é como se Deus estivesse pensando: nossa, mas ele está fazendo jejum, está passando fome, vai, eu vou conceder o que você quer. É como se ele estivesse falando isso. O jejum, na cabeça de muitos evangélicos, é dizer: olha Deus, eu sei que talvez o Senhor não vai aceitar o que eu estou pedindo, então por isso eu estou fazendo jejum, para ver se o Senhor dá um boi, né? Não é isso. Algumas pessoas pensam: se eu jejuar, Deus será obrigado a me abençoar. Mas acreditar nisso é um erro grave, porque assim nós vamos achar que Deus é manipulável, que Deus é convencido por homens. E a Bíblia fala: não, Deus não é convencido por homens. Sabe quem tinha uma coisa muito parecida? Os gregos. Os gregos, eles eram politeístas, ou seja, eles tinham vários deuses. E era comum eles oferecerem sacrifícios de touro ou outros animais, pensando que esses sacrifícios fossem como moedas, como barganhas para que os deuses deles pudessem oferecer fertilidade, prosperidade, boa velhice, um império forte e duradouro como o Império Romano. Eles faziam isso. Você deve pensar: nossa, que bobagem, né? Avança alguns séculos. Eu e você fazemos a mesma coisa. Deixa eu te dar alguns exemplos. Nós podemos orar com o objetivo de que Deus nos dê aquilo que pedimos. Nós podemos ler a Bíblia pensando que Deus vai nos abençoar, afinal eu estou lendo a Bíblia. Nós podemos ajudar outras pessoas acreditando que Deus vai nos retribuir. Eu ajudo tal pessoa para que Deus assim me ajude, uma troca de favores. Nós podemos jejuar, o tema desse sermão, confiantes de que o nosso jejum é uma troca para que Deus nos abençoe. Essas e tantas outras mostram que nós confiamos em nossa justiça própria, já percebeu? Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo: Deus, eu estou confiando naquilo que eu sou capaz de fazer para convencer o Senhor. Isso é justiça própria, isso é legalismo. Portanto, deixa eu te voltar à definição.
Jejum é abstinência voluntária por determinado período de tempo, para que você enfraqueça seu corpo, sua carne. Isso significa você passar fome, você ficar fraco, você não somente não comer chocolate, você não comer nada, para que assim você possa fortalecer o seu espírito. Então, o segundo ponto, como você deve fazer isso? Como você deve fazer o jejum de fato bíblico? Primeiro, devemos jejuar com motivações corretas. Muitas vezes nós fazemos coisas boas com motivos ruins. Deixa eu dar alguns exemplos. Eu posso ajudar uma mulher a atravessar a rua, uma senhorinha, porque eu quero ser elogiado por ela. Eu posso ajudar uma pessoa daqui da igreja porque eu sei, nossa, mas ela é tão influente, ela vai me colocar em ambientes que eu gosto. Nós podemos ajudar o nosso chefe porque nós queremos que ele nos promova. Entende? Mesmo fazendo coisas boas, em essência boas, ajudar uma pessoa é uma coisa boa. Mas quando nós fazemos isso com motivações erradas, nós não estamos agindo corretamente. Nós estamos pecando, porque o motivo para fazermos isso não é o correto. Mas até mesmo nas nossas atividades da igreja isso acontece. Nós podemos pregar, nós podemos tocar, nós podemos de modo geral servir aos outros, mas não para que eles sejam servidos por nós ou para que Deus seja glorificado, mas para que nós recebamos os aplausos. Portanto, eu acho que é muito interessante que quando você em algum momento servir a igreja no culto de domingo, você estiver em qualquer lugar, seja aqui na frente, seja servindo em qualquer área, ore durante aquela semana. Sabe, meus irmãos, o orgulho é uma coisa tão tenebrosa. Nós podemos vir aqui e fazer coisas tão boas, mas com motivações tão erradas, com causas tão hostis ao Senhor. Nós podemos fazer coisas boas motivadas por motivações egoístas. Mas nós temos exemplos bíblicos de como isso acontece na prática. Mateus, capítulo 6, verso 16 a 18, Jesus vai dizer o seguinte aos fariseus, ou melhor, aos discípulos falando sobre os fariseus: quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo, lavem o rosto. Desse modo ninguém vai notar que vocês estão jejuando, exceto seu Pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Jesus está dizendo que é possível fazer coisas boas por motivos ruins. Os fariseus, que é o grupo que Jesus está falando, que são hipócritas, eles oravam, eles jejuavam, eles falavam, Senhor, ficavam um dia jejuando. O próprio evangelho de Mateus vai falar que Jesus, ele dizia que os fariseus, eles davam tudo aquilo que ganhavam. Todo o dinheiro que eles ganhavam, eles davam ao templo por causa do dízimo. Mas depois Jesus vai falar, vocês não fazem isso por motivações corretas. Então como vocês podem querer ser aplaudidos? Como vocês podem querer dizer que estão glorificando a Deus, se vocês fazem coisas boas, mas por motivações torpes, podres e erradas? Mateus capítulo 23, verso 27, Jesus vai dizer o seguinte: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, são como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda a impureza por dentro. Jesus aí está falando, fariseus, vocês podem parecer bonitos, limpos, santos, fora. O seu exterior pode parecer isso, mas, nossa, dentro de vocês não têm luz nenhuma, vocês têm trevas. É possível fazer coisas boas com motivações ruins. Usar o jejum como uma forma de parecer mais fiel e espiritual é um erro que muitos evangélicos cometem ao decidirem jejuar. Quando os crentes decidem jejuar biblicamente, eles não devem apenas buscar aparência de santidade, mas o seu jejum deve ser de fato espiritual.
Isaías capítulo 58, verso 3 a 5 diz: Dizem, jejuamos diante de ti, por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou lhes dizer por quê, é Deus falando agora. Eu respondo, é porque vocês jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem seus empregados. De que adianta jejuar, se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum não ouvirei suas orações. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça, como junco ao vento. Vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que que agradará ao Senhor? Deus está dizendo que as nossas boas ações por si só não são suficientes. Elas devem ser acompanhadas por motivações corretas. E é por isso que nossas ações, elas sempre devem estar acompanhadas de motivações. Por isso que eu acho que é um erro muito grave e até ingênuo da nossa parte, quando nós vamos fazer alguma coisa e nós não avaliamos o coração. Nós dizemos, eu vou fazer algo, mas tudo bem, o porquê você vai fazer isso? Tudo bem, eu vou pregar, mas por quê? Eu vou servir a igreja, tá, mas por quê? Na sua cabeça você fala, não, porque Deus merece ser glorificado, mas será que o seu coração acredita nisso? Será que a sua motivação está alinhada com aquilo que a Bíblia fala? Será que você pratica o bem com motivações do bem? Mas segundo, devemos jejuar com oração. Você vai perceber ao longo dessa mensagem que sempre que a Bíblia fala de jejum, ela diz que o jejum é acompanhado por oração. Todos os textos. A gente vai ler mais para frente. Nós vamos ver algum desses textos, mas eu quero já dar uma prévia sobre o que eles falam. Segundo Samuel, em um episódio em que Davi adultera com Batseba, e Batseba engravida e dá um filho a Davi, Deus diz, eu vou tirar a vida deste garoto por causa do seu pecado, Davi. E aí o rei Davi, ele vai e ele diz, Deus, por favor, não tira a vida dessa criança por causa do meu pecado. O que ele está fazendo? Ele está suplicando e ele está jejuando. Oração e jejum. Esdras capítulo 8, Esdras e o povo, após eles retornarem a Jerusalém, após o cativeiro babilônico, eles jejuam e oram fervorosamente para que Deus os protegesse na jornada. Oram e jejuam. Atos capítulo 14, Paulo e Barnabé, eles oram e jejuam depois de escolherem os presbíteros que iriam estar na igreja que eles plantaram. Eles oram e jejuam. O jejum está sempre acompanhado de oração. Portanto, se você acha que parar de comer é jejuar, você não está jejuando, você está passando fome. Porque o jejum, de fato, ele é principalmente, e não pode ser sem oração. Se você diz que jejua, mas você não ora, isso não é o jejum que Deus se agrada. O jejum é necessário vir acompanhado de oração. O jejum bíblico é sempre acompanhado de oração. Você lembra da definição de jejum? Jejum é uma prática de abstinência de alimento físico por um determinado período de tempo, para que o seu corpo se torne fraco, para que o seu espírito seja fortalecido. Isso só acontece por meio da oração. Como que nós podemos ser tão tolos ao ponto de acreditar que somente o fato de não comer vai fazer com que a gente se aproxime de Deus? Tem alguma mística? Alguma coisa que diz que quando você sente fome, é como se Deus sentisse dó e Ele doasse mais do seu espírito? Claro que não. Nós precisamos orar para que essas coisas aconteçam. Não há nada mais benéfico e proveitoso para o nosso espírito do que uma conversa sincera com o nosso Criador. É isso que o jejum nos convida a apreciar. Ele nos convida a orarmos mais intensamente. Portanto, quando estivermos lutando contra nossos pecados ou passando por momentos de crise de fé, nós devemos orar intensamente ao Senhor. É o nosso dever nesses momentos levar a oração mais rigorosamente a sério. Apesar do fato de vivermos em um país que é predominantemente evangélico,
Nós vemos pessoas que afirmam que são crentes, mas que têm atitudes piores do que descrentes. Sabe por quê? Um dos motivos disso é porque a pessoa meramente diz ser um cristão, mas ela não tem a disciplina espiritual que o cristão tem. Ela não ora. Como que um cristão quer ser um cristão se ele não ora? Meu irmão, como você quer ser um cristão, alguém que se chama filho de Deus, se você não tem tempo de oração? Eu não digo isso para fazer com que você fique com vergonha. Eu falo isso porque eu quero o seu bem. Meu irmão, oração é crucial. Chegar no final do dia e fazer uma oração de 30 segundos não é oração. Você se alimenta no mínimo 3 vezes por dia. Você toma café, você almoça, você janta. Por que você não faz isso com a sua oração? Ou você acha que seu espírito não precisa de tanto alimento? Se você dá tanto valor assim à sua alimentação física, por que não a espiritual? Por que você não ora como deveria? Portanto, eu quero te dar uma aplicação. Se você percebe que não está orando como deveria, se arrependa e comece imediatamente a fazer o que precisa ser feito. Comece imediatamente, porque o mesmo Deus que fala em sua palavra também quer que você o responda em oração. Essa é uma dinâmica muito interessante. Como que nós ouvimos a Deus? Pela sua palavra. E como que nós respondemos a Deus? Pela oração. As duas são uma via de mão dupla. Se você não tem oração, então não adianta de nada a leitura da Bíblia. Mas se você não lê a Bíblia, de que adianta a oração? É um caminho de mão dupla, você precisa de ambas as coisas. Deus é um pai que gosta de ouvir os seus filhos contarem sobre suas dificuldades e dilemas. Ele é um pai perfeito que está sempre pronto a nos ouvir, não importa o quão bobas e aparentemente ridículas sejam as nossas preocupações. Deus está disposto a ouvir. Deus está disposto, assim como um bom ouvinte, a falar: filho, converse comigo. Filho, abra o seu coração. Porque diferente dos outros que não estão dispostos a te ouvir, eu estou profundamente disposto. Mas falta você estar disposto. A oração não é um conto de fadas como as pessoas imaginam, meu irmão. É muito prejudicial nós acreditarmos que oração é quase que como que fosse um romance. As pessoas dizem: nossa, Gi, como eu amo orar. Nossa, foi tão bom, eu sentei na minha cama, eu orei, fiquei meia hora, 1 hora orando, dizendo a Deus tudo que eu precisava. Nossa, que gostoso, eu sempre acordo com esse desejo. Cara, se você sempre acorda com esse desejo, você deveria ser canonizado, você deveria virar um santo. É difícil. Me fala uma pessoa que tem essa vontade absurda de orar todos os dias. Eu não tenho. Você tem? Entende? Oração não é conto de fadas, não é romance. Oração está mais parecida com um campo de batalha. É difícil, é doloroso. Vai ter vezes que você não vai querer, vai ter vezes que vai ser difícil, vai ter vezes que você vai achar que é chato, mas é preciso, porque isso vai te beneficiar em muito. Por isso que se chama disciplina espiritual. É bom, você sabe que é bom, porque se não fosse bom você não iria fazer. Mas você deve fazer, porque isso é bom e vai te beneficiar. A oração é difícil, é árdua, mas quando você ora é de grande benefício. Por isso, meu irmão, eu quero abrir meu coração para você. Eu acho muito problemático, e falo isso com pesar, de pessoas que dizem que não possuem horário para orar porque elas oram o dia todo. Meu irmão, eu acho que isso é muito errado. Sabe por que eu acho isso? Porque eu acho que pessoas que dizem: olha, Patrick, eu não tenho tempo para orar, sabe por quê? Porque eu estou sempre conectado com Deus. Eu e Deus, assim, cara, melhores amigos. Cara, eu queria ser como você. As coisas não funcionam assim. Você tem horário para almoçar? Você tem. Você tem horário para voltar para casa, para sair para o trabalho? Você tem. Por que você não tem horário para orar? Oração é menos importante do que seu trabalho? Se você tem horário para trabalhar, então por que não tem horário para conversar com o Senhor? Eu entendo que
Dizer que conversa com o Senhor todo dia, durante o seu dia, não é ruim. Não estou falando que é ruim, tá bom? Eu sei que é bom, é bom. A gente não deve orar achando que é uma coisa sagrada que deve acontecer só na igreja. Mas toda a nossa vida é sagrada. Não existe secular na nossa vida. Mas existe uma coisa, nós precisamos de tempo para orar. Por isso, meu irmão, por que eu estou falando isso? Eu quero te incentivar a ter um horário. Marque na sua agenda, no seu calendário diário, um momento para orar, que seja 15 minutos, mas ore. Esteja com o Senhor em oração. Quando você sair do trabalho, antes de sair do trabalho, seja você voltando, seja você tomando café ou na empresa, seja prestes a dormir, mas tenha aquele momento, fale, nada vai me atrapalhar agora. Agora é meu momento com Deus. Eu acredito que isso vai ser muito proveitoso para nós. Sabe quem fazia isso? Daniel fazia isso, o profeta. Daniel, quando ele estava na Babilônia, ele orava 3 vezes ao dia. E ele sempre orava com um horário marcado. Eu acho que Daniel, que é um grande exemplo para mim e para você, se ele fazia isso, eu acho que nós também deveríamos começar a fazer. Portanto, a aplicação é esta: marque um horário para que você possa confessar, agradecer, louvar, pedir as coisas ao Senhor. Mas por fim, por que você deve fazer isso? Por que você deve jejuar? Para praticar o jejum que agrada ao Senhor, nós precisamos entender por que nós devemos jejuar. Qual deve ser a nossa motivação para fazer tal atitude, para ter tal ação? E as Escrituras nos dão excelentes exemplos do porquê nós deveríamos fazer isso. Abra sua Bíblia, seja no celular ou no papel, eu quero abrir alguns textos. Primeiro motivo do porquê você deveria jejuar. O jejum mostra a nossa dependência do Senhor. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 16, Davi diz o seguinte: Davi suplicou ao Senhor que poupasse a vida da criança. Jejuou e passou a noite prostrado no chão. Ele passou a noite fazendo o quê? Jejuando e orando. Ele suplicou. Esdras capítulo 8, verso 22 e 23 diz assim: Pois tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos acompanhar e nos proteger de inimigos ao longo do caminho. Afinal, tínhamos dito ao rei: a bondosa mão de nosso Deus está sobre todos os que o adoram, mas seu poder e sua ira estão contra todos que o abandonaram. Assim, jejuamos e pedimos com fervor que nosso Deus cuidasse de nós. E Ele atendeu a nossa oração. Atos, capítulo 14, verso 23, Paulo vai dizer assim, ou melhor, uma narrativa, Lucas contando. Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja e com orações e jejuns os entregaram aos cuidados do Senhor, em quem haviam crido. Segundo, por que você deve jejuar? Um segundo motivo. Jejum expressa nosso arrependimento. Veja, 1 Samuel, capítulo 7, verso 6, diz o seguinte: Eles se reuniram em Mispá e tiraram água do poço e a derramaram diante do Senhor. Também jejuaram o dia todo e confessaram que haviam pecado contra o Senhor. Sob a liderança do profeta Samuel, toda a nação de Judá, de Israel, jejuou, confessando a sua idolatria. Neemias, capítulo 1, verso 4 e 7, diz assim: Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei e jejuei, e orei ao Deus dos céus. Então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, ouve minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio de teu servo Moisés.
Quando Neemias soube da situação que o povo de Jerusalém se encontrava, após uma parte do povo ter voltado para Jerusalém, após o cativeiro babilônico, quando eles estavam reconstruindo os muros de Jerusalém, Neemias chorou, Neemias lamentou, jejuou ao Senhor pelo povo. Segundo motivo, jejum é uma forma de direção do Senhor. Juízes 20, 26, 27 diz: então todos os israelitas subiram a Betel, choraram na presença do Senhor e jejuaram até tarde. Também apresentaram ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. Os israelitas subiram para buscar a direção do Senhor. Após a guerra contra a tribo de Benjamim, num episódio muito difícil que a Bíblia relatou, talvez o mais difícil no Antigo Testamento, os israelitas eles estão lutando contra uma das tribos que também era de Israel, que era a tribo de Benjamim. E depois a tribo de Benjamim acabou com uma parte da tribo de Israel. Acabou mesmo. Mataram muito, cerca de 20 mil pessoas. E aí, esse povo, o povo de Israel, eles oram ao Senhor. E eles sobem ao monte para buscarem a direção do Senhor. E como que eles fazem isso? Eles fazem por meio do jejum. O jejum é uma das formas para buscarmos a direção do Senhor. E por último, jejum expressa o nosso lamento. Joel 2:12 diz: por isso o Senhor diz: voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento. Mateus capítulo 9, 14 e 15, os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram: por que os seus discípulos não têm o hábito de jejuar como nós e os fariseus? Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Enquanto o noivo está presente, os amigos não têm motivo para jejuarem, mas um dia o noivo vai ser tirado. Não estará mais a todo momento com os amigos, porque agora o noivo terá uma nova prioridade, que será sua esposa. E nesse momento, os amigos do noivo irão jejuar. Inclusive, Jesus está dizendo que ele próprio é o noivo que um dia seria separado dos seus discípulos. Meu irmão, você percebe como a Escritura tem um leque gigantesco quando fala de jejum? Eu li em torno de 12 a 15 versículos, referências bíblicas com vocês, mas tem muito mais, muito mais. Eu só não coloquei aqui, porque senão daria 1 hora de sermão, mas tem muito mais. A Bíblia fala sobre jejum, e ela fala muito sobre ele. Seja em momentos de petição ou confissão, buscando orientação ou lamento, os autores bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo, e os seus companheiros, eles nunca jejuaram sozinhos, mas eles sempre tiveram um motivo, algo que estava entrelaçado ao seu jejum. Outro ponto importante: tanto os autores do Antigo quanto do Novo jejuaram. Por que eu estou ressaltando isso? A gente pode pensar que não é porque Paulo ele vivia no Novo Testamento que ele desprezava o jejum. Paulo fazia o jejum. Lembra o texto de Atos 14? Paulo e Barnabé, após escolherem presbíteros, o que eles fazem? Eles oram e jejuam para que Deus possa os guardar. Paulo, sendo um mestre, especialista em teologia judaica e cristã, ainda assim ele disse: jejum é importante, se não fosse ele não praticaria. E não só isso, ele incentivou Barnabé também a fazer. Consegue entender? Até o apóstolo Paulo, Novo Testamento, consegue entender que o jejum não é algo antiquado, algo que é desatualizado e que não deve ser feito por nós. Mas eu já lhe apresentei muitos motivos do porquê você deveria jejuar. Mas eu quero te apresentar agora o motivo final do porquê. A motivação perfeita para que você comece a praticar o jejum bíblico. Mateus capítulo 4, do verso 1 ao 10, diz o seguinte, preste atenção na minha leitura. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome.
o tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Em seguida, o diabo levou-o até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora, e anjos vieram e serviram Jesus. Meu irmão, sabe por que eu e você devemos jejuar? Porque um dia Cristo sentiu fome em nosso lugar. Esse é o motivo perfeito para que eu e você devemos jejuar. Nós devemos jejuar porque um dia o próprio Filho de Deus sentiu fome em nosso lugar. Deus Filho tinha tudo na eternidade. Ele era Espírito, e ser Espírito significa que você não precisa de água ou comida. Mas mesmo assim, Cristo decidiu sentir isso. Um dia Deus desceu ao mundo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E por ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Cristo também teve verdadeira fome. Ele compartilha das nossas necessidades, meu irmão. Esses 40 dias que ele passou porque ele era de fato ser humano. Ele não passou menos fome porque era Deus. Ele passou muita fome, muita sede. Ele sabe o que é padecer. E quando Cristo veio, Ele fez com que nós não sentíssemos mais fome. Seu sacrifício foi tão perfeito e suficiente para as pessoas que antes eram mendigos espirituais, eu e você, para que agora nós não fôssemos mais mendigos espirituais, agora nós fôssemos filhos espirituais do próprio Deus. Cristo, Ele muda a nossa condição, Ele muda a nossa identidade. Cristo é o sacrifício perfeito que satisfaz nossa fome espiritual, que faz com que a nossa vida tenha sentido a partir de então. É Ele que faz isso. Então, quando nós jejuamos, nós lembramos ao nosso coração que a vida não depende apenas do pão físico, mas acima de tudo da palavra que procede da boca de Deus. O objetivo do jejum não é enfraquecer o corpo para elevar o espírito, mas é submeter todo o nosso ser à soberania de Deus, para que possa se tornar a nossa maior fonte de sustento e satisfação. O último texto que eu quero ler é João capítulo 6, verso 35, onde Jesus vai falar algo que eu e você deveríamos relembrar todos os dias. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Meu Deus, meu irmão, esse é o Deus em que nós servimos. Ele é o Deus que faz o que ninguém jamais conseguiu fazer por nós. Ele saciou o nosso coração, Ele saciou a nossa fome. Cristo é o pão da vida, e quem ir até Ele jamais terá fome, e quem crer nele jamais terá sede. Eu quero terminar com 2 aplicações. Primeiro, use essa semana para meditar sobre quem Cristo é e sobre como Ele satisfaz a sua fome. E quando eu falo meditar, eu estou querendo usar outra palavra. Quando a gente fala meditar, é como se fosse ruminar. Eu nunca me esqueço que numa aula de escola dominical que eu tive com um professor, que futuramente se tornou um amigo, que ele dizia que ruminar, meditar na Bíblia, é como se fosse o processo de digestão de uma vaca. A vaca come grama, e aí o intestino diz que ainda não está pronto para a digestão, ela vomita a grama. Ela come a grama, vomita a grama, come a grama, vomita a grama. Até que em um momento, o alimento ele já está tão solúvel que
agora pode ser ingerido pela vaca. O princípio serve para mim e para você. Meditar na Bíblia é constantemente trazer certas verdades ao nosso coração. Não é uma vez só, é constantemente. Portanto, medite como Cristo te satisfaz. Como que o seu sacrifício muda a minha vida? Pergunte isso a si mesmo. Como que o sacrifício de Jesus muda quem você é? Como que a salvação que Ele realizou em seu favor muda a maneira como você olha para a realidade? E por fim, e mais óbvio de todas, se eu não falasse essa, eu acho que você iria falar comigo, torne o jejum uma prática na sua vida. É o mais óbvio, mas precisa ser falado. Lembra, quando jejuamos, lembramos ao nosso coração que a vida não depende do pão físico, mas do pão da vida, que é Cristo Jesus. Portanto, decida fazer com a sua família, ou irmãos queridos que você tem afinidade, para que seja menos difícil fazer isso. Quando a gente faz algo que é considerado difícil com outras pessoas, normalmente tende a ser mais fácil. Então, eu te encorajo a tornar o jejum uma prática na sua vida, para que assim eu e você possamos, de fato, entender o pão que mais importa na vida não é o pão físico, mas é o pão da vida. Vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, ajuda-nos, ó Pai, a considerarmos o Senhor Jesus Cristo como o pão mais precioso, o alimento mais desejado por nós, que Ele seja o pão da nossa vida, ó Pai, o pão que satisfaz nossa alma. Ajuda-nos a praticarmos o jejum bíblico por conta das várias evidências que nós vimos do quão benéfico ele é. Mas nós te pedimos a tua ajuda e o teu socorro para que isso possa ser possível. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.